Não queremos ver mães sepultando seus filhos. Deus, não aceitamos que as drogas destruam as famílias. Jesus, tem misericórdia das famílias de Rio Real. Não aceitamos que os nossos jovens morram nas drogas. Salva Jesus! Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sensacional, bem reflexivo. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos os ajudadores deste canal. Direto e indiretamente, é o meu agradecimento. Este microfone aqui é um microfone dinâmico de podcast, profissional de podcast. E isso aqui é uma conquista do canal. Quem me ajudou nesta conquista foi uma inscrita do meu canal por nome Ana, outra inscrita por nome Ângela e outras pessoas que têm ajudado este canal e os membros deste canal, principalmente. Eu estava há muito tempo namorando este microfone. Forma de falar, claro. Eu precisava de um microfone para tirar todos os ruídos. Áudio tem que ser principalmente. Então, aqueles que ajudaram o Antony Galvão conquistar este microfone, meu fortíssimo abraço. E a todos vocês, vocês têm sido maravilhosos, com seus likes, assistindo todos os dias. E cada vez que eu venho aqui, eu trago mais vontade de fazer vídeo, porque nós temos um país, infelizmente, impregnado. O vídeo que vocês viram no início aí foi justamente um vídeo de um pessoal em uma rua bem simples, de uma cidade simples, fazendo um pedido a Jesus. Pedindo alguma coisa para Jesus. Aqui são pedintes de ação de uma divindade. Só tem um problema. Esta divindade não está em lugar nenhum, infelizmente. São pessoas pedindo para o nada. Pedindo como se fosse para o vento. Só que o vento é alguma coisa, né? O vento não é nada, ele é alguma coisa. Mas as propriedades que precisamos para a nossa sobrevivência não têm estado de consciência, assim como o ser humano. A água que eu bebo, o ar que eu respiro, são os meus pulmões responsáveis em filtrarem o ar e dar condição de respirar. São os meus 2 pulmões, projetos naturais, tá? A água que eu bebo, o ar que eu respiro, e você também. O vento que a gente sente, a terra que a gente pisa, o chão que a gente pisa, tá? Ou seja, os elementos da natureza não têm estado de consciência para ouvir ou para saber ou para intervir o que a gente precisa ou não. A água que eu bebo, eu preciso dela. Se acaba a água do planeta, eu não vou durar aqui 3 meses sem ter água para lubrificar, para que eu possa
usar na minha necessidade, tá? Não vou ter esta propriedade. Só que para a água não faz diferença eu beber ela ou me afogar nela. Me hidratar com ela, para a água não faz diferença, mas eu preciso dela. Só que se eu pedir alguma coisa para a água, ela não vai me ouvir. Se eu pedir alguma coisa para a terra, ela não vai me ouvir. Se eu pedir alguma coisa para o fogo não vai me ouvir. Os 4 elementos da natureza: água, ar, fogo e terra. Se eu pedir para qualquer um, para eles, isso não vai fazer diferença, porque não tem ouvidos para ouvir e não tem olhos para ver. A divindade que essas pessoas acreditam é dessa mesma forma. A diferença é que a água existe, o fogo existe, a terra existe, o ar existe. Nós precisamos, mas o Deus deste povo, além de não estar em lugar nenhum, ainda não vai escutar nada. Então dá dó da gente ver um povo desse gritando nas ruas, apelando, fazendo um apelo para o nada. Um Deus que não está em lugar nenhum. Agora, se a pessoa faz um apelo para um Deus, mostrando um sacrifício de ruas, e isso não tem resultado nenhum, qual é a prova disso? Deus não está em lugar nenhum. Vamos ouvir de novo aqui esse besterol? Vamos ouvir de novo? Rápido. Não queremos ver mães sepultando seus filhos. Deus, não aceitamos que as drogas destruam as famílias. Jesus, tem misericórdia das famílias de Rio Real. Não aceitamos que os nossos jovens morram nas drogas. Salva Jesus! Então, vocês ouviram aí? Eu não sei de onde é esta cidade, chamada de Rio Real. Mas o que eles estão fazendo na rua aqui é uma petição sem lógica, sem resultado. Alguém de uma igreja evangélica, com certeza. E ele fala algumas coisas bem fortes. Não queremos as mães sepultando os seus filhos. Não queremos as pessoas se destruindo, os jovens nas drogas. Só que eles estão falando de voz alta para as pessoas ouvirem. Estão nas suas casas. Mas eles estão falando como se estivessem falando para um Deus. E sabe qual é o resultado disso tudo? Nada. E eu fiz um vídeo no meu canal, Portão de Saída, que é o segundo canal aqui, mostrando algumas manifestações de rua pacíficas, tranquilas, mas pessoas com violão, com instrumentos, louvando, gritando, adorando ao que? Um judeu de 2000 anos, que segundo a própria religião, o cristianismo, existiu, mas não se tem nenhuma prova. Não se tem prova da existência dele, muito menos de ressurreição, muito menos de divindade dele. Jesus que prometeu vir para aquela época. Mateus, capítulo 10, verso 23. Ele prometeu para os apóstolos que os apóstolos, discípulos, não percorreriam todas aquelas cidades de Israel sem que o Filho do Homem viesse. Veio? Não. Então, a mentira romana.
E essa mentira romana impregnou aqui no Brasil, na mente de todas essas pessoas. Infelizmente, todos os brasileiros são enganados. Todos, eu falo a questão de uma quantidade maior, mas tem uma porcentagem aí que já abriu a mente. Eu sou brasileiro e não entro nessa mais. E tem vários aqui no meu canal. Nós temos uma porcentagem já em crescimento. Mas mais de 90% dos brasileiros são impregnados e enganados com religião. E principalmente o cristianismo romano. Tá? O cristianismo romano, romanizado. E que foi criado no Concílio de Nicéia como controle total de pessoas em uma crença infundada. Aí o que a gente tem visto são pessoas que perdem o seu tempo indo para as ruas, fazendo manifestações, pedindo ao quê? O nada. E a prova do que eu estou falando são fatos. Eles pedem, mas as pessoas continuam nas drogas. Eles estão pedindo aqui para Deus ter misericórdia, Jesus ter misericórdia, não deixar as mães sepultarem os seus filhos. Aí a pergunta é essa: funciona? Do dia que eles fizeram esta manifestação, será que nenhuma mãe daquela cidade não sepultou algum de seus filhos? Será que depois dessa petição as mães pararam de sepultar seus filhos? Não. Então não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não tem nada que possa fazer você se empolgar com isso. E eu, Antônio Galvão, ex-pastor, assembleiano, nível pentecostal, saí fora disso e nada disso mais me empolga. E quanto mais passa tempo, mais eu vou distanciando mentalmente dessas besteiras, dessas perdas de tempo. Então, pessoal, é simples, muito simples. É só pensar. É só olhar para os lados. Aí você vê uma coisa dessa. As pessoas não, eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão indo para as ruas pedir misericórdia a um Deus. A intenção é boa. Muito boa. Mas o efeito não tem, resultado não tem. Bíblia só funciona dentro das páginas. Fechou, acabou. Jesus não está em lugar nenhum, nunca chega, nunca aparece, nunca ajuda ninguém, nunca tira ninguém das drogas. Isso é uma mentira. É a opinião que faz uma pessoa sair das drogas, se querer. E tratamento psicológico principalmente. Tratamento médico, somente isso. E outra coisa, que as mães não possam sepultar os seus filhos. Isso não funciona em lugar nenhum. Tem de mães aí sepultando seus filhos. E como se não bastasse, crianças, bebês, que não tem pecado nenhum e nem livre-arbítrio, caso isso exista. Então é uma injustiça uma mãe sepultar uma criança por conta de um acidente, de uma violência, de qualquer coisa. É uma injustiça um Deus deixar isso acontecer. Porque criança não nasceu? Não teria que crescer? Então, eu mostrei várias manifestações aqui em alguns vídeos meus. Dentre as manifestações, cidades pequenas, tem de cidades grandes também. A gente vê o quanto o brasileiro é enganado com religião, infelizmente. Este canal não é um canal para fazer você ter que deixar sua religião, abandonar tudo e ficar ao léu mentalmente falando. Não, cara. Se você não tem condição de deixar a religião, se você acha que deixando de crer em uma divindade e estar em uma igreja, você vai aprontar, fica na sua igreja. Você não tem estrutura de descrer, então é melhor você ficar na sua igreja do que você aprontar. E esse é o medo de muitas pessoas que estão lá dentro. E eu tinha este medo, porque eu não me conhecia. Eu tinha um medo tão grande
Era um medo. Eu falava assim, se um dia eu perder a fé neste Deus, eu posso pensar em aprontar muitas coisas. Misericórdia, Senhor, me blinda. Eu não sou uma pessoa preparada para descrer em um Deus. Eu achava um absurdo um ateu. Depois que eu deixei de acreditar nessas besteiras, não mudei muita coisa. Não mudei nada, mudei para melhor. Continuo sendo humano e bem melhor, humanamente falando. Muito mais tranquilo, liberto, sem querer o mal nem para mim, nem para ninguém. Então não foi a religião que me moldou, me blindou. Não. Então este povo é um povo enganado. Este povo é um povo que, infelizmente, vive sem viver. Passa a vida inteira acreditando numa ilusão e pedindo, olhando para o céu. O céu o quê? O ar do local da cidade ali, onde eles moram. Eles estão olhando para quê? Para aquelas nuvens que foram formadas ali, naquele ambientezinho ali. Como se tivesse um Deus ali, escutando eles. Bíblia na mão, um livro totalmente sanguinário, um livro desgraçado, que se você ler isso aí com raciocínio, antes de chegar no Novo Testamento, você vai ver o que é que tem neste livro, só destruição, antes de chegar no Novo Testamento. E a pessoa pega um livro de um Deus mandando que mata criança, destruir, rachar grávidas no meio, invadir território. Não fica aí. Roubar o que é dos outros, de outras nações, apedrejar pessoas. É um Deus que manda apedrejar por conta de coisa mínima. Matar uma família por conta do pecado de um. A família de Acã toda foi morta por conta do pecado de Acã. Deus mandou. É um Deus que dá um mandamento, não matarás. Não diz o que era para não ser morto ou morta. Aí Moisés desce do monte e o próprio Deus ordena, vai lá e mata. Mata, destrói. E a pessoa pega um livro desse sem conhecimento e vai pra rua gritar, olhar pra cima e gritar misericórdia de um Deus que nunca tá em lugar nenhum, infelizmente. Um povo enganado. Tá aí mais uma reflexão, não tem nada contra este povo, nem a fé deste povo, eu só acho que isso aqui é uma perda de tempo. Quando a manifestação é a favor da própria cidade, das crianças, da segurança pública, da educação, da infraestrutura, é aceita, na minha opinião. É fértil. Uma manifestação pacífica, sem vandalismo, é fértil. Agora, quando a manifestação é pedir um judeu que não existe, que apenas está em um livro, que não vai fazer nada por ninguém, é uma perda de tempo sem precedente. Fico por aqui, mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Logo mais, o portão de saída. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.